Olá, mulher linda, guerreira e abençoada por Deus. Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse vídeo e vou dar continuidade aí ao vídeo anterior ao qual eu falei de Esther. Hoje o nosso foco é falar para você, mulher, como ser sábia e alcançar tudo que nós queremos do nosso marido. Olha aí que coisa legal, né? Isso é o que toda mulher quer, não é verdade? Ter esse controle, saber como chegar ao coração desse homem que Deus colocou aí ao seu lado, na verdade? Então, antes de eu começar, eu quero falar para vocês orarem por mim, tá bom? Talvez esse vídeo vai chegar aí para 5, 10, 15 mulheres. É um pouquinho? Parece pouco, mas para mim é motivo de muita alegria conseguir falar com 15 mulheres, ao qual o Espírito Santo vai colocar aqui, mulheres que vão estar precisando dessa palavra. Nosso Deus sabe de tudo. O Espírito Santo de Deus faz tudo perfeito. Ele tem colocado no meu coração para estar falando sobre esse assunto. E olha que interessante. Eu falei com vocês a respeito de ser carinhosa, de saber falar, né? De ter tato com as palavras. E me pus à prova essa semana. Passei por algo aí e que no momento eu fiquei, né? Ficar nervosa com certas situações. E comecei a falar, sabe? Brava, né? Sobre aquela situação, querendo uma mudança, cobrando algo, né? E aí eu pude me lembrar da palavra que eu trouxe aqui no canal. Palavra essa que não veio do meu coração, palavra essa que veio do Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento eu falei, opa, calma aí, o que você falou ali naquela palavra? Que nós temos que saber falar, né? A maneira que nós falamos faz toda a diferença. Então eu pude tomar um pouco de consciência e voltar, né? E ali eu comecei a falar de uma maneira mais calma. A palavra do Senhor diz assim que a palavra calma suscita o furor. Então eu comecei a falar de uma maneira correta, de uma maneira com sabedoria e obtive um resultado excelente. Consegui alcançar aquilo que eu desejava da pessoa amada, né? Então ali eu pude no primeiro momento ficar nervosa com aquela situação, falar o que eu estava sentindo de uma forma não correta, né? Então na hora que você está na emoção, você quer falar o que você está sentindo, não é verdade? E eu percebi nele que ele também ficou exaltado, porque a maneira que eu falei, ele também reagiu, né? A ação ela vai provocar a reação. E quando eu vi aquela situação, o negócio foi ficando difícil na nossa conversa, naquela discussão que estávamos tendo. E aí eu dei uma parada, eu pude parar um pouquinho, pensar, e aí eu voltei novamente a colocar as palavras de maneira correta. E aí ele conseguiu entender o que eu estava falando. E aí eu vi nele como ele ficou mais calmo, como ele conseguiu responder aquilo que eu estava falando. E eu pude viver isso na minha própria pele. Então a gente observa mesmo que realmente, quando nós sabemos falar com outra pessoa, isso pode ser o seu companheiro, né? O seu namorado, o seu esposo, sua amiga, o seu colega de trabalho, o seu chefe, o ambiente que você estiver. Nós temos que ter essa sabedoria. E no momento da fúria, no momento das emoções agitada, nós às vezes perdemos o equilíbrio. Então nós temos que ter essa consciência, tomar muito cuidado, porque através da palavra, a maneira que você fala, a ação que você vai ter também de volta a reação. Então eu achei isso muito interessante. É algo que eu trouxe para você, mulher, para que você coloque em prática, e eu pude viver isso, né, na minha pele. Eu fiz o vídeo num dia, no outro dia eu tive essa situação, sabe? O inimigo trabalha, é como eu disse. Eu tô aqui, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô buscando, porque eu sei que eu tô mexendo no formigueiro. Eu lembro numa parte da palavra passada, onde eu comecei a falar algo que veio do Espírito Santo de Deus. Eu depois vejo o vídeo e falo, meu Deus, isso não é de mim, não é minha sabedoria, sabe? Eu não sou tão capacitada assim, é a graça de Deus mesmo, através do Espírito Santo. E aquele ensino que o Senhor trouxe quando eu falava assim, que o mundo está ensinando a mulher a perder a feminilidade, agir de igual para igual com o homem, né? Medir força mesmo, falar alto, se impor como se fosse um homem, né? De homem para homem, né? Então Satanás não é bom. Ele sabe que isso suscita furor no homem. Ele sabe que isso vai afastar o homem de ti, né? Vai trazer aí uma lacuna, vai trazer uma brecha para que Satanás possa entrar e trabalhar. E interessante quando o Espírito Santo trouxe ao meu coração que lá no mundo ele usa, né, a mulher para fazer exatamente ao contrário. A mulher que está lá fora, a mulher estranha, ela vem com todo amor, com todo carinho, sendo feminina, usando uma maneira toda maravilhosa de se chegar. Então nós observamos aí como que há a controvérsia, né? Como Satanás ele é astuto. E aí eu comecei a pensar nisso, vi que realmente ali foi a mão de Deus, o Espírito Santo de Deus nos alertando.
E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra, a palavra de Esther. Com Esther eu tenho aprendido muito, sabe? Um tempo que eu fui muito religiosa e que eu, naquele momento que a gente vivia, alguns anos atrás, onde nada podíamos fazer, e eu como mulher, eu queria sim me cuidar, é algo que eu gosto. Eu acredito que você, mulher que está aí do outro lado também, né? Se sente muito bem quando arruma os seus cabelos, né? Pinta a sua unha, cuida da pele, né? É muito bom para nossa autoestima. Porque nós, como eu tenho dito aí, não somos só espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então temos que cuidar sim do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Temos que olhar no espelho e estar bem, se sentir bem com aquilo que nós estamos vendo. Então naquela época era ensinado que tudo era pecado, que tudo é vaidade, né? Então eu comecei a olhar a Esther na palavra, dizendo que ela passou um ano se cuidando, se embelezando, cuidando da pele, cuidando do cabelo, com óleos, com mirras. Eu falei, ué, mas como assim, gente? Se é pecado? Vocês estão me ensinando que é pecado. Aí ali eu comecei a questionar e comecei a querer entender. Então você vê como que precisamos conhecer a palavra. E naquele momento eu lembro que eu era muito frustrada, né? Me sentia muito feia, me sentia muito deprimida e várias coisas aconteceram, né? Que também diz respeito à vida espiritual, que era algo interno, uma depressão, uma tristeza, mas também tinha a parte externa, porque quando nós não estamos bem, tudo contribui, né, para que você esteja cada vez pior. E aí eu comecei a entender que não era pecado. E depois, graças a Deus, né, os homens de Deus, as mulheres de Deus foram lendo a palavra, foram conhecendo e foram nos ensinando de uma maneira melhor a entender que sim, não é pecado. A palavra diz que vaidade de vaidade é tudo vaidade. O que Deus não se agrada é a falta de equilíbrio. Quando nós começamos a nos olhar como um Deus, né? E quer fazer isso, quer fazer aquilo, tudo eu não saio se eu não tiver dessa forma. Assim. Então começa a trazer um desequilíbrio. Então isso não é bom. Mas tudo com equilíbrio, na presença do Senhor, é bênção, né? Traz para nós sim um autoconhecimento, traz para nós sim um bem-estar e tudo isso é aprovado por Deus. Então vamos lá, eu estava falando sobre Esther. E hoje eu quero falar a maneira que Esther agiu diante de uma dificuldade. Eu disse para vocês que a palavra nos fala que Esther, através da beleza dela, através da formosura, da delicadeza, da feminilidade dela, ela conquistou o rei Assuero. E isso tudo tinha um plano. Tinha um plano para ela. Deus já tinha escolhido ela para ela salvar o povo dela. Olha que interessante. E Deus usou o que ela tinha. Muitas vezes Deus vai usar o que você tem, né? No caso dela, ela era uma mulher bonita, uma mulher agradável, uma mulher gentil, uma mulher temente a Deus. Você observa que diante de uma dificuldade, onde agora eu vou entrar, houve uma sentença de morte para o povo dela. Ela era judia, né? O povo dela era judeus. Então houve uma sentença de morte. Amã convenceu o rei Assuero a dar essa sentença de morte para o povo judeu porque ele tinha raiva de Mordecai. Porque Mordecai não se prostrou perante ele, né? Mordecai se prostrava perante nosso Deus, mas não perante ele. E aquilo causou uma raiva muito grande em Amã. Então ele começou a perseguir Mordecai. E eles sabendo que eles eram judeus, ele fez um algo ali, um laço, para que houvesse uma sentença de morte sobre o povo judeu. E aí Mordecai fica muito angustiado, se veste de roupa de saco e tenta falar com Esther, que está lá no palácio, e conseguiram chegar até ela essa situação. E ela mandou ali roupas para o seu parente, que era Mordecai, mas ele não quis, né? Ele estava ali vestido de saco, porque naquela época era assim, quando eles ficavam muito tristes, eles rasgavam suas vestes e se vestiam de saco, como uma forma de protesto, como uma forma de humilhação. Então Esther conseguiu chegar até ele e ele falou, olha, você precisa entrar na presença do rei para salvar o teu povo. Até aquele momento o rei Assuero não sabia que Esther era judia. Então ele tinha pedido para que ele não ocultasse isso, né? E no momento certo ela falasse. Então assim Deus fez dessa forma, né? Criou uma situação. Deus já sabia do futuro, né? Às vezes eu fico encantada, né? Que às vezes acontece alguma coisa assim na minha vida e eu falo, nossa Deus, eu já sabia que isso ia acontecer. Nosso Deus é onisciente, mas nós, no nosso limite, né? Como somos limitados, eu me alegro de ver como Deus cuida do presente, como Deus cuida do nosso futuro. Então ali Deus já sabia dessa situação que aconteceria no futuro com o povo judeu. Então já olhou aquela moça e preparou toda uma situação para que ela pudesse estar lá no palácio no momento certo e entrasse ali perante o rei. E o que aconteceu foi que Esther chegou até ele e falou, olha, então reúne todo o povo judeu, o que você puder reunir, e orem e jejuem durante 3 dias, e eu farei o mesmo junto com as minhas servas. E assim chegarei na presença do rei, porque para chegar na presença do rei fazia já 1 mês que ela não tinha acesso ao rei, era quando o rei chamava, né? Ficava ali no palácio fazendo as suas obrigações, quando o rei a chamasse ela teria que se apresentar.
E ela não poderia fazer assim, chegar do nada. Se no momento que ela chegasse na presença do rei, e o rei se irritasse, não apresentasse a ela o centro de ouro, e aí ela tinha que tocar, né? Então ela era bem recebida pelo rei. Se o rei não fizesse isso, ela seria morta. Então era um risco que ela corria. Então ela pediu que eles orassem por ela, jejuassem durante 3 dias e falou: eu vou me apresentar. Se eu tiver que perecer, perecerei. Né? Não tinha outra situação, não tinha outro jeito para poder livrar o povo da morte, que já estava com a sentença determinada. Então ela vai na presença do rei e, para surpresa, né, de todos, o rei simplesmente apontou para ela o cetro de ouro e ela tocou. E o rei disse: Esther, minha rainha, o que você deseja? Se você me pedir a metade do reino, te darei. Olha só. Então você observa que a rainha Esther, com toda a sabedoria, chegou até o rei e pelo histórico que ela tinha com o rei, ela foi bem recebida. Você entende qual é o propósito de Deus nessa palavra? Para que você, mulher, use isso perante o teu esposo. Muitas vezes você quer alcançar algo dele, quer uma transformação da parte dele, tá orando, tá pedindo por ele, e a palavra diz o quê? Orai, e nós temos que vigiar, orar, e nós temos que fazer também a ação. Às vezes nós ficamos só orando, se lamentando: ai, Deus muda ele, eu não aguento mais, ele não muda, eu vou, né? Às vezes passa até coisa pela sua cabeça: eu vou sair desse casamento, eu vou me separar, eu não tô mais aguentando. E você fala de uma forma incorreta e não tem resultado. Então observa que a rainha Esther, por ser essa mulher amável, agradável, junto ao seu esposo, ela teve ali liberdade para chegar perto dele e não ter a sentença de morte sobre a vida dela. Muito pelo contrário, ela foi bem recebida, e ainda o rei disse para ela: se você me pedir a metade do reino, te darei. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler para vocês Esther 5, a partir do versículo 2 até o versículo 7. Vamos lá. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, vem ao rei e Amã, hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará que desejas. Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição, e cumprir o meu desejo, vem o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Então nós vemos aqui que a Esther, para chegar ao rei e para falar a situação que ela estava vivendo com o povo dela, que estava com uma sentença de morte decretada, ela teve toda uma sabedoria. Foi até o rei e preparou para ele um banquete. E quando o rei chegou nesse banquete, ela pôde dizer o que estava acontecendo. Ela falou para ele da sentença de morte que havia sobre o povo dela, explicou para ele que ela era judia. E assim ele ficou muito bravo, ele queria saber por que isso aconteceu, e ele explicou que foi Amã que preparou toda essa emboscada para que houvesse a morte decretada sobre o povo dela. E assim houve ali uma reviravolta, né? Ao invés do povo que estava com a sentença de morte ser fulminado, quem morreu no lugar foi Amã, né? Então nós vemos aí a sabedoria que essa mulher teve. Ela preparou um banquete para poder falar, você entende isso? Para chegar ao coração do rei. Ela poderia naquele momento, se ela não tivesse sabedoria, chegado na presença do rei e já ir falando tudo. Olha, rei, eu me admiro muito, sabe? Eu sou a rainha Esther, eu sou sua esposa, eu tenho procurado te agradar, e você coloca uma sentença de morte sobre o meu povo. Ele falou: como assim? Meu povo é judeu. Você sabia que eu sou judia? E você decretou que ele fosse morto e eu também. Eu estou muito decepcionado com você. Eu não esperava essa sua atitude. Talvez ele ficaria muito irado com essa situação e ia falar: não, pode fulminar esse povo e fulmina também essa mulher. Que mulher insuportável, sabe? Mas não, ela teve toda a sabedoria. Ela não chegou ali já falando tudo o que estava pensando, o que estava sentindo, e ela estava aflita. Porque havia uma sentença de morte sobre a vida dela, sobre a vida da família dela, sobre a vida do povo dela. Então ela teve todo um tato, preparou um banquete. O que a palavra quer te ensinar, mulher? Que muitas vezes quando você quiser alcançar algo do seu esposo, algo que você está precisando, prepara para ele um banquete. Usa as armas que você tem, mulher.
que Deus te deu, essa sabedoria, essa visão. Você é capacitada para isso. Fecha todas as brechas. Usa aquilo que Deus te deu. Então prepara aí, quem sabe você está pedindo algo ao Senhor, né? Uma mudança, uma salvação na vida dele. E isso daí está dependendo somente de ti, da maneira que você age. Às vezes você ora, você pede e Deus fala, vou fazer. Mas você precisa também fazer a sua parte. Então sabendo lidar com ele, sabendo falar com ele, sabendo ter estratégia, sabendo falar e agir no momento e na hora certa. E assim você vai ver mudanças na sua vida sentimental, mudança no seu casamento, mudança nesse homem que você ama. E Deus cada vez mais vai unir vocês dois e a graça do Senhor será sobre você e sobre a sua casa. Leia essa palavra de Esther, medita e tome para você isso como exemplo. É assim que nós aprendemos. Nós não temos que nos basear com as mulheres lá do mundo que estão ensinando tudo ao contrário do que diz a palavra. Comece a fazer dessa forma. Vem aqui na palavra e vê como as mulheres agiam, como elas falavam, como elas faziam. E isso daí é para nós colocarmos em prática em nossas vidas. Amém? Bom, espero que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.